Boa noite, Thales. Meu nome é Letícia e eu vou explicar essa questão que tu teve dúvida. Primeiro, é identificar que essa questão é de estequiometria, assim como tu perguntou no enunciado da tua dúvida, ela é de estequiometria e eu deixei lá por escrito tudinho o caminho para tu seguir para aprofundar assim, esse assunto, se tu quiser, na academia tradicional. Primeiro, essa questão, assim como a maioria das questões de estequiometria, tem várias maneiras de fazer e é muito mais assim de cálculo mesmo e de você interpretar o texto. É muito importante você interpretar o texto. Se quiser pode ler, pode reler, pode grifar, entendeu? Mas é importante tu interpretar direitinho o texto para tu saber quais informações tu vai usar. Porque nesse texto, por exemplo, ele joga muita informação que, tipo, é mais pra distrair a pessoa, entendeu? Mais pra pessoa cair numa casca de banana. Tem jeitos mais fáceis de sair por essa questão do que usar isso, aquilo, passar para um lado, passar para o outro. E eu vou te mostrar. Então, fica atento nessa parte de interpretação de texto e de destrinchar o texto, que é muito importante nessa parte de estequiometria, porque muita gente cai porque não entendeu o que a questão estava pedindo. E essa questão é especificamente de pureza. Aí já é uma parte mais específica da estequiometria. Eu vou te mostrar. Vê. Aí ele fala assim: no mercado joalheiro existem dois tipos distintos de quilates. O de diamante, que é a unidade de medida, ele fala todo esse texto aqui. Aí ele fala que 1 quilate é igual a 200 miligramas. Depois ele fala que 1 grama é igual a 5 quilates. Aí, tipo, tu pode... Uma dica, tu vai... Assim, pronto, no Enem tu não vai ter marca-texto, mas grifa com a caneta e tudo as informações que ele vai dando ao decorrer do texto. Aí ele fala aqui que 1 grama é igual a 5 quilates, que 1 quilate é igual a 200 miligramas, tal, tal, tal. Aí ele começa a falar uma historinha aqui, não sei o que, toda de quilates. Aí ele vai aqui e chega na parte do ouro 24 quilates, que ele fala que o ouro 24 quilates é o ouro puro. Importante grifar essas partezinhas do texto. Aí ele fala assim: a pureza do ouro é dada pela quantidade real do componente presente na pepita. Porque muitas joias, assim, que são de ouro, elas não são puro ouro, entendeu? É ouro e outros componentes. E essa parte quilates, ela meio que diz quanto por cento de ouro tem em cada joia. Tipo, 30 quilates, você vê de acordo com a porcentagem, entendeu? Aí, pronto. Ele joga aqui várias informações sobre o quilate, mas a mais importante para a resolução que eu vou te mostrar agora é esse final aqui, ó. Quando o nível de pureza é 99,9%, ele pode ser classificado como 24 quilates. Tu pode fazer essa questão de várias formas. Pegar esses dados aqui, 1 grama, é igual a 5 quilates, de 200 gramas. Só que ia ficar um cálculo muito complicado. E às vezes, quando a gente faz um cálculo meio complicado assim de estequiometria, a gente pode se perder no meio do cálculo. Pode ser meio confuso. Muito número vai pra lá, vai pra cá, conta. Então, tipo, eu achei aqui uma maneira mais fácil de tu resolver. Vê se tu concorda comigo. Aqui ele fala que o ouro 24 quilates, ele tem 99,9% de pureza. Aí tá, ele pede aqui no enunciado, calcule a pureza da joia de 18 quilates. Tu concorda comigo que eu poderia fazer uma regra de 3 aqui? Botar 20, então, se 24 quilates tem uma pureza de 99,9%, 18 quilates tem uma pureza de quanto? Entendeu? A gente faz essa regrinha de 3. Quero saber 18 quilates, qual a pureza? Mas eu me baseio o quê? Com essa informação daqui que ele deu anteriormente. Então, boto assim, 99,9 está para 24, assim como X está para 18. Porque o ouro de 24 quilates, ele deu informação aqui que era 99,9% de pureza. Eu quero descobrir a do 18 e eu vou descobrir usando a do 24. Aí aqui, para o cálculo não ficar muito chato, você pode aproximar esse 99,9 para 100. Porque dá para aproximar, até que se você fizer o cálculo com 99,9, dá um cálculo que, tipo, não vai dar a resposta certa. Você vai ter que aproximar
para chegar na resposta. Então, a gente faz a regra de 3, multiplica esse daqui por esse e esse daqui por esse. Aí fica 100 vezes 18 sobre 24. Você fazendo toda essa conta aqui, vai dar 75, que no caso aqui vai ser x, então vai ser 75, e a unidade dele vai ser porcentagem. Então, dessa joia que ele fala no texto, que é de 18 quilates, apenas 75% dela é ouro, entendeu? Então a gente já descobriu que 18 quilates é 75% de ouro. Tá, aí ele fala aqui no texto que essa joia de 18 quilates, ela tem, no total da joia, ela tem 30 gramas. 30 gramas, tá? Isso tudo vai ser de ouro? Não, porque ela não é 24 quilates, ela é 18. Então, se ela é 18, apenas 75% da sua massa vai ser de ouro, o resto vai ser de outros componentes. Então a gente vai e multiplica a massa dela total por 75%, que tu pode botar por 0,75. Aí tu acha que a massa de ouro nessa joia é 22,5. Sim, aí como a gente já achou 75, já tem aqui, tu já dá pra matar a questão só por esse 75, porque ele fala que ele pede a pureza, a gente já achou a pureza daqui, que é 75, da 18 quilates. Então, por eliminação, tu já poderia saber aqui que é letra B, mas eu vou te explicar o porquê ser esse 6,8 vezes 10 a 22 átomos. Vê. Aí pronto, a gente descobriu que nessa joia tem 22,5 gramas de ouro. Tá, o que eu vou fazer com isso? Guarda essa informação que a gente vai usar depois. Agora, muito importante se lembrar, muitas questões não dão a constante de Avogadro, que é essa daí, 6,02 vezes 10 a 23, que provavelmente tu já deve ter ouvido falado. Se tu não souber, eu recomendo tu estudar mais um pouquinho isso a partir do conteúdo da academia tradicional que eu passei, que tu vai se ligar nessa constante. É uma constante que é muito importante para usar e nem sempre as questões colocam ela como dada, entendeu? Assim como essa questão que tu colocou. Tu vai precisar desse dado, dessa constante, mas ele não coloca, ele supõe que tu sabe, entendeu? Já para te pegar. Então, é importante. Nessa constante ele fala que 1 mol da substância é igual a 6,2 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, algo assim. Aí a gente vai fazer de novo aquela regrinha de 3. Cuidado para não se perder no cálculo. Por isso que, tipo, se eu fizesse a partir desses dados aqui, ficaria um cálculo muito grande e fica ainda mais fácil de você se perder. Aí tá. Ele fala aqui que a massa do ouro é 197 gramas por mol. Então, 197 gramas é a mesma coisa que 1 mol. E 1 mol é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23. Então, ui! Ai, socorro, calma. Por associação, eu posso dizer que 197 gramas é igual a 6,2 vezes 10 a 23. Então eu vou associar a massa com a constante, que dá o número de átomos. Então, eu boto aqui 197 gramas de massa está para 6,02 vezes 10 a 23. Se eu pegar 22,5, que foi o que a gente descobriu que tem de ouro na joia, quantos átomos eu vou ter aqui? Porque 6,2 vezes 10 a 23 são átomos. Então, eu vou associar e fazer a famosa regra em 3. Multiplicar esse por esse e dividir esse por esse. Aí vai ficar que x, eu esqueci de botar o x aqui, é igual a 0,2 vezes 10 a 23 vezes 22,5, tudo isso sobre 197. Eu sei que é um cálculo chato. Estequiometria, ela é chatinha, é na parte mais de cálculo, mas faz parte. Por isso, eu te dou a dica de o quanto tu puder simplificar. A quantidade de cálculo que tu faz ajuda muito, porque poupa teu tempo no Enem, e é uma questão, assim, que geralmente são fáceis, então vale muito no Enem. Então, o que tu puder, assim, de resolver por macetezinhos, assim, por estratégia, nessa parte de estequiometria, ótimo, entendeu? Perfeito. Então, a gente vai e faz esse cálculozinho aqui e chega a resposta de que nessa joia
tem 6,8 vezes 10 a 22 átomos. Passando vírgula para um lado, não sei o que, tal, ajustando, a gente chega a essa parte. Então, a gente conclui que a resposta da questão é a letra B. Eu espero que tu tenha entendido direitinho. Qualquer coisa pode falar aqui comigo pelo chat do YouTube ou contestar a dúvida, mandar outra dúvida para o Academildo. Você sabe o que preferir aí. Mas é basicamente isso. Recomendo estudar, como tu pediu, pela academia tradicional, nas partes que eu mandei, e estequiometria é prática. Prática, sim, pra tu ir descobrindo, assim, maneiras mais rápidas e mais fáceis de fazer, sem se perder e se atentar bem ao texto. Bem ao texto e bem ao que ele pede. Porque você vê que nesse texto ele não pede a massa total, ele pede a massa de ouro, porque envolve pureza, não sei o que. Vão ter muitas questões assim, e tu vai ter que se ligar. Bom, eu espero que tenha gostado da resolução. Espero que tenha uma boa noite de estudos e que tu aproveite muito aí tudo que a academia tem a te oferecer, viu? Boa noite.